Hoje, pela graça, Tiago está ali tratando da igreja e ele então vai tratar dessa questão da língua, os pecados da língua. Tiago vai gastar uma boa parte do seu tempo para tratar dessa questão. Amém, queridos? Você que está chegando, seja bem-vindo. Deus fale ao teu coração. Muito boa noite para você que acaba de chegar, você que verá daqui a alguns dias, você que verá daqui a alguns meses ou anos, se Jesus não voltar. Então, Deus te abençoe com essa palavra, Deus fala ao teu coração, que essa palavra possa encontrar eco no teu espírito, na tua alma, e que o Senhor Jesus possa ministrar essa palavra ao teu coração e ao meu coração. A palavra de Deus é viva e eficaz, e ela é mais penetrante do que qualquer espada afiada de 2 gumes, que penetra as juntas e medulas e vai discernindo os pensamentos. Esse é o poder da palavra, e ela certamente falará ao nosso coração nessa noite. Amém, meu querido irmão, muito boa noite, querido Neemias, seja bem-vindo. Você que está chegando, muito bem-vindo. Nós vamos começar orando. Boa noite, irmão Sina Terra, seja bem-vinda. Boa noite, Marcos Paulo. Nós vamos continuar orando pelos pastores enfermos e os demais enfermos, irmãos, em toda parte, acometidos pelo vírus maldito da Covid-19. Precisamos clamar ao Senhor, vamos orar pelos enlutados. Cada semana chegam notícias de irmãos que partiram, descansaram no Senhor, porém os familiares que ficaram, o coração está abatido naturalmente, enlutados, e precisamos orar também por esses. Amém, queridos? Vamos orar ao Senhor. Querido Pai, nós te adoramos nessa noite, nós bendizemos o teu nome pelo privilégio e a oportunidade de estarmos, Senhor, novamente neste canal para compartilhar a tua palavra, olhar as escrituras sagradas, Senhor, porque elas testificam do Senhor. Ó Deus, as tuas palavras traz vida, e traz vida com abundância ao nosso coração. Pedimos, ó Deus, que a tua palavra essa noite, ela venha trazer vida, ela venha vivificar o nosso coração, a nossa alma, e manifestar, Senhor, a tua graça em nós, a tua bondade, a tua fidelidade ao nosso coração. Ó Deus, abençoa cada um dos irmãos que estão reunidos nessa noite, aqueles que estarão ouvindo em família, ó Deus, aqueles que ouvirão essa palavra daqui a algum tempo, que o teu Espírito Santo ele possa trabalhar em nosso coração e nossa alma para frutificar, Senhor, para que a tua palavra produza frutos em nossa vida, Senhor, em nome de Jesus. Ó Deus, tome em tuas mãos os irmãos que estão enfermos, entubados. Toma, Senhor, o pastor Benoni nas tuas mãos. Ó Deus, pastor Valdemar. Senhor, quantos pastores, homens de Deus, quantos servos e servas do Senhor estão acometidos nessa doença, estão entubados, estão no CTI. Nós clamamos a ti, Pai, visita-os e repreende essa enfermidade, traz cura, traz restauração por tua bondade e tua graça. Visita, Senhor, teu servo, o pastor Edelto, continua a restaurar a saúde do teu filho, Pai, em nome de Jesus. Ó Deus, visita a Aline, filha do pastor Valdemar, também restaura a sua saúde, manifesta a tua bondade e tua graça. Ó Deus, oramos pelos anciãos da tua casa também. Quero colocar em tuas mãos a vida do meu pai, que vai estar operando na próxima semana. Senhor, entra com ele naquela sala de operação e manifesta ali tua bondade e tua graça, Senhor. Sua esposa Marilda, visita a sua filha e restaura a sua coluna. Toca, Senhor, na sua filha e alivia as dores pelo poder do nome de Jesus.
Senhor, cada enfermo da tua casa, tua serva Ana Souza, Maria dos Anjos, ó querido Pai, tua filha Márcia, toca na tua filha, tua serva Nirene, Marcos Vinícius, Senhor, Ana Paula, Deus amado, vai curando e restaurando os teus filhos e as tuas filhas, Pai, para o louvor da tua glória. Aqueles que não conhecemos, ó Deus, aqueles que não te conhecem, que estão sofrendo num leito de dor e não têm a fé no Senhor Jesus para clamar a Ele. Senhor, visita-os também nessa noite e leva o teu consolo, o teu conforto e a tua cura, Pai, para a glória do teu nome, para que o teu nome seja honrado. Em nome de Jesus, nós te pedimos. Fica conosco nesse tempo, falando ao nosso coração, Senhor. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos irmãos e amigos. Você que chegou agora, muito bem-vindo. Deus te guarde, Deus fala ao teu coração. Em nome de Jesus. Graça e paz, querido Paulo César, querido Badu Ribeira. Deus fale conosco essa noite. Queridos, vamos abrir nossas Bíblias na carta de Tiago. Tiago capítulo 4. Hoje nós vamos ver apenas um mandamento. Via de regra, nós temos visto 2 a cada noite. Porém, hoje o assunto é extenso e penso eu que só vamos ver um. Boa noite, Marcos Weber. Meu filho na fé, Deus te guarde. Você e sua esposa Alice e seus filhos. Um grande abraço, meu querido irmão. Tiago 4, queridos. Versos 11 e 12. Vamos começar por aí. Depois vamos passear um pouco em Provérbios, depois vamos voltar em Tiago, depois vamos em Mateus e terminar em Provérbios. Tiago 4, verso 11, diz o seguinte: Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Aquele que fala mal do irmão ou julga a seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se julgas a lei, não és observador da lei, mas juiz. Um só é legislador e juiz. Aquele que pode salvar e fazer perecer. Tu, porém, quem és? Que julgas o próximo. Então, Tiago aqui está trazendo, queridos, uma admoestação. E essa é a segunda vez na sua carta que Tiago vai, então, falar sobre esse pecado, que no capítulo 3 ele é tido também como o pecado da língua. E eu estava fazendo uma observação mais acurada. A carta de Tiago, queridos irmãos, ela tem 108 versículos. E Tiago ele vai dispensar 14 versículos nesse tema. E eu fiquei pensando o quanto esse tema é importante. Isso dá cerca de 13% da sua carta, uma carta pequena, com apenas 5 capítulos. Porém, na proporção, 13% é uma boa porcentagem. E Tiago gasta apenas nesse assunto, que fala do pecado da língua. Quando ele diz aí, não faleis mal uns dos outros, é o mesmo que dizer, não seja maledicente, ou não seja fofoqueiro, numa linguagem mais clara, né? Então, queridos, pensando e olhando para o tempo que Tiago gasta com esse assunto, com esse tema, com esse tipo de pecado, isso diz para nós muita coisa, né? Isso diz que é um problema que a igreja precisa tratar e combater. É um problema comum, via de regra, em nossos arraiais, nós temos esse tipo de pecado, que hoje as pessoas estão tirando a palavra pecado e falando o irmão tem um problema. Mas o pecado, querido, a gente precisa tratar como pecado. E aí nós vamos a Provérbios, porque esse pecado, ele está numa lista negra, lá em Provérbios, e eu vou já dizer por que é uma lista negra. Eu gostaria que você fosse comigo a Provérbios capítulo 6, deixa marcadinha em Tiago, que já já nós vamos voltar a ele.
Provérbios 6, versículo 16. Tem aqui uma lista negra de alguns pecados, e eu já explico por que é uma lista negra. Provérbios capítulo 6, verso 16, diz o seguinte: 6 coisas o Senhor aborrece, e a 7ª a sua alma abomina. Por isso, querido, eu penso que é uma lista negra, pecados que Deus aborrece. A palavra aborrecer aí é o mesmo que odiar, e a palavra abominar, né, uma expressão que a gente vai achar na Bíblia para alguns pecados, são chamados pecados abomináveis diante de Deus. Abominação é algo, de fato, que Deus odeia, né? Abominação, alguma coisa odiosa aos olhos de Deus. E aí tem alguns exemplos que a Bíblia traz. Por exemplo, idolatria está entre os pecados odiosos. Um outro pecado que a Bíblia também mostra que está nessa área é sacrifício humano. Alguns povos sacrificavam os filhos, crianças, a demônios, a deuses pagãos. Isso é uma abominação diante de Deus, sacrifício de crianças. Agora imagina você que Deus traz esse pecado para essa mesma classe abominável. Eu queria ler com você o texto de Provérbios 6, nós vamos ler do 16 até o 19, para a gente ter clareza aí do texto e do contexto. Ele diz aí, novamente, versículo 16, 6 coisas o Senhor aborrece, e a 7ª a sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras, e o que semeia contendas entre irmãos. E aí você pode contar, aí é uma lista de 7 pecados. E o versículo 16 diz que o 7º, né, a expressão aí, e a 7ª a sua alma abomina. Se você numerar, você vai ver que o 7º é aquele que semeia contenda entre irmãos. O que semeia contenda, ele vai cair no pecado da língua. Mas quando você olha para o texto com calma, você vai perceber que o número 6 na escala aí, a testemunha falsa que profere mentiras, também cai no pecado da língua. Então, de 7, nós temos aí 40%, porque o número 2, a língua mentirosa. Percebam que o texto fala de 7 pecados, 3 deles têm a ver com a língua. E aí, se a gente for colocar numa ordem, né, os pecados da língua, os 3 estão lá dentro. Imagine você, 40% dos 7 tem a ver com a língua. E aí a gente então pode entender por que Tiago ele vai dar uma atenção especial para essa questão desse pecado, porque ele de fato merece uma atenção, porque ele precisa ser combatido e ele precisa ser tratado à luz da Escritura. Muito bem-vinda, Isabel Pimenta. Deus fale ao teu coração, Deus te guarde, em nome de Jesus. Queridos, Tiago, então, ele é muito claro. Ele é muito claro quando ele vai tratar dessa questão. E agora, então, olhando já essa lista, né, que é uma lista negra, e ali está 3 questões que envolvem o pecado da língua. Eu quero voltar agora em Tiago, mas quero ir com os irmãos em Tiago 3. Nós começamos em Tiago 4, né, versos 11 e 12, mas vamos a Tiago capítulo 3, que vai falar exatamente aí os pecados da língua e o dever de refreá-la. Tiago capítulo 3, versos de 1 até o 12. E aí nós vamos então trabalhar olhando
o que Tiago fala aí em Tiago capítulo 3. Lá no capítulo 4, parece que Tiago assim dá um fechamento para essa questão que ele começa aí no capítulo 3. Tiago 3, verso 1, diz o seguinte: meus irmãos, não vos torneis muito de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Ora, se pomos freio na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observai igualmente os navios, que sendo tão grandes e batidos de rijos ventos, por um pequeníssimo leme, são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro, e não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também aposta ela mesma em chamas pelo inferno. Pois toda espécie de feras e de aves, de répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai. Também com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que essas coisas sejam assim. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargo? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Tampouco, fonte de água salgada pode dar água doce. Muito bem, queridos, Tiago é muito incisivo nesse texto. Tiago é muito firme, como toda a sua carta, né? Ele é sempre muito claro, muito firme, muito incisivo. Isso fazia parte da sua personalidade. Tiago é alguém que caminhou com Cristo desde o começo. Esse Tiago aí não é o irmão de João, né? Mas esse Tiago aí é o irmão do Senhor, que ele vai entrar para a escola apostólica e vai ser parte principal da igreja, uma das colunas da igreja, junto com Pedro e João. Tiago era uma das colunas da igreja lá em Jerusalém. Muito bem, queridos, Tiago começa dando um conselho para mim e para você. Não queiram ser muitos de vós mestres. Não, por quê? Por que ele coloca a questão do mestre? Porque o mestre é aquele que fala muito, é aquele que está à frente, é aquele que dá direção, muitas vezes. E ele diz o seguinte: sabendo que havemos de receber maior juízo. Ou seja, aquele que está na posição de mestre, ou uma posição de liderança qualquer, o pastor, o presbítero, o evangelista, bispo, ele vai ser mais cobrado. Tiago, quando dá esse exemplo, né, ele está lembrando lá de uma palavra do Senhor Jesus. Sabendo que havemos de receber maior juízo. Eu queria ir rapidamente com os irmãos em Lucas 12, Lucas capítulo 12, deixa marcado aí no texto de Tiago, que vamos voltar aí, só para a gente ter uma clareza do que Tiago está falando nessa questão, porque isso mexe com a nossa vaidade, com o nosso ego, né? A gente quer estar à frente, a gente quer estar ensinando, a gente quer a posição de liderança. Porém, Tiago está aqui dizendo: não queiram muito de vós ser mestres, porque havemos de receber com maior rigor o nosso juízo. Muito bem, Lucas 12, 48. Veja o que o Senhor nos diz aí.
Aquele, porém, que não soube a vontade do seu Senhor e fez coisas dignas de reprovação, levará poucos açoites. Mas aquele a quem muito foi dado, muito lhe será exigido. E aquele a quem muito se confia, muito mais lhe pedirão. Aqui é o final da parábola do servo vigilante. Então, querido, quanto maior é o conhecimento e quanto maior é a carga que nós temos em nossos ombros, numa posição de liderança, maior vai ser o rigor no nosso julgamento. Vai ser exigido muito mais de nós, os líderes, do que os liderados. E isso, em qualquer posição que nós estejamos dentro do reino, Jesus deixa isso muito claro nessa parábola e em alguns outros textos também. Jesus vai tratar dessa questão. Se a gente fosse dar aqui alguns exemplos, né? Moisés é um exemplo disso. Deus falou para ele falar com a rocha, que a rocha ia dar água. E Moisés ficou tão irado com o pecado do povo que Moisés bateu na rocha. Deus foi fiel na sua palavra, a rocha deu água, porém, por causa daquele ato, Moisés perdeu a entrada em Canaã. E quando eu era mais novo lendo esse texto, eu ficava pensando, poxa, mas Deus foi muito rigoroso com Moisés. Só por causa disso ele não entrou em Canaã. E quando Moisés vai relatar esse mesmo episódio em Deuteronômio, né, ele vai falar então do pecado do povo e do seu próprio pecado, que ele ficou irado naquela hora. Em vez de ele então falar com a rocha, ele bateu na rocha. E Deus disse para ele, porque você não me santificaste, não entrarás na terra prometida, não entrarás em Canaã. E de fato Moisés não entrou. Então o rigor ele foi maior porque Moisés tinha uma posição de liderança tremenda. E Moisés tinha feito milagres extraordinários. Então a quem muito é dado, muito lhe é requerido. E por que Tiago então começa para falar dos pecados da língua com esse exemplo? Porque quem está numa posição de liderança é que fala mais, acaba se expondo mais, né? E aí, queridos, já toda a responsabilidade daqueles que estão à frente falando, porque a facilidade de emitir juízo e de julgar as pessoas, de falar mal, é também maior. Então a gente precisa tomar cuidado com aquilo que a gente fala, como fala, a hora que fala. Por isso Tiago começa dando esse exemplo. E aí no versículo 2 ele vai seguir trazendo a questão para o pecado da língua especificamente. E ele diz aí, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear todo o corpo. Veja que Tiago ele traz para um nível bem alto. Se eu consigo dominar a minha língua, a minha fala, eu sou perfeito varão. Palavra perfeito aí é a palavra teleós, que a gente já conhece bem, é maduro, não é que é perfeito sem pecado, sem erro nenhum. Sem erro nenhum, zero de pecado, só quando a gente adentrar aos portões celestiais. Porém a palavra teleós significa completo, maduro, alguém que chegou à maturidade. Então quando nós chegamos à maturidade, né, a gente tem domínio sobre a fala, domínio sobre a língua, né? E quando você quer saber se um cristão é maduro, presta atenção se ele tem capacidade de ficar calado no momento que ele não é requisitado. Por exemplo, né? E muitas das vezes a gente dá palpite de muita coisa que a gente não foi chamado, mas porque a gente não é maduro, aí fica com aquele bichinho coçando e a gente quer falar, a gente quer dar opinião, a gente quer mostrar que sabe daquele assunto. E tem gente que quer dar opinião em todos os assuntos. Você conhece alguém assim? Você fala de futebol, a pessoa tem um assunto. Você fala de medicina, ela tem um assunto. Você fala de alpinismo, ela tem um assunto. Os assuntos mais diversos, mais variados, aquela pessoa tem uma palavra para cada assunto. Isso mostra que ela não está madura em Cristo. Porque o texto é claro.
Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear o corpo inteiro. Então, quando eu chego nessa perfeição, nessa maturidade, eu consigo ficar calado, consigo não emitir opinião, ainda que eu saiba, ainda que eu tenha conhecimento do assunto que está sendo tratado. Mas se eu não fui chamado, não fui convidado a dar opinião, eu fico calado. Isso é, então, um sinal de maturidade. E Provérbios é muito claro quando diz que até o tolo, quando está calado, é tido como sábio. Já dizia lá o sábio Salomão. Muito bem, querido. E Tiago, então, ele segue. Versículo 3 e 4, ele faz uma comparação com essa questão aí da língua, e ele vai comparar os cavalos e os navios. Ele dá dois exemplos muito fácil para o público da sua época, para as pessoas que a carta estava sendo endereçada. Olha o que ele diz no verso 3. Se pomos freio na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhe dirigimos o corpo inteiro. Não sei se você já viu um cavalo quando ele está carregando uma carroça ou quando ele está com a sela, né, toda preparada para alguém montar. Ele tem algo na boca. Aquilo é via de regra, um ferro que está ligado a duas correias que vai para a mão daquele que está montado, que está montando o cavalo. E ele sacode aquilo, o cavalo anda. Quando ele quer que o cavalo pare, ele puxa as rédeas, o ferro força a boca do cavalo e, logicamente, machuca. E aí freia o corpo todo. Então perceba que Tiago ele vai dar uma referência à língua, à boca e ao freio do cavalo. E ele vai falar do navio. Assim também os navios grandes, batidos por rijos ventos, por um pequeníssimo leme, eles são dirigidos para onde queira o timoneiro, né, o piloto ali do navio, aquele que está no comando. O leme muitas das vezes é pequeno, mas ele é capaz de dar direção ao navio. Então, depois que ele dá esses dois exemplos, ele no versículo 5 então traz para a questão da língua. A língua também é um pequeno órgão, mas se gaba de grandes coisas. E aí, querido, agora no verso 5, Tiago ele vai entrar fundo, né, com o seu bisturi. Ele vai levar para exemplos bem fortes. A língua é um pequeno órgão que se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasa tão grande selva. E aí eu estava lembrando do ano passado, né, aquelas queimadas todas ali no Pantanal Mato Grossense, que destruiu quilômetros e quilômetros de pântano ali, de mata, né? E às vezes um pequeno fósforo pode começar um incêndio daquelas proporções. E aí ele compara isso com a língua. Então, a língua, ainda que pequeno órgão, põe em brasas tão grande selva, ou seja, pode fazer um grande estrago. Uma pequena fagulha pode queimar uma floresta. Uma pequena palavra, com algumas palavras, a gente pode destruir um relacionamento, destruir uma comunidade, destruir uma classe. Depende daquilo que for falado, daquilo que for pronunciado. E Tiago ele vai seguir no versículo 6. A língua é fogo. É um mundo de iniquidade. Pensa você no mundo, a expressão que ele vai usar, né, o cosmos, o globo, a extensão do planeta Terra de iniquidade, de pecado. Ele compara a língua com o mundo de iniquidade. É mundo de iniquidade, ou seja, ela pode carregar venenos terríveis, mortíferos, mortais, coisas peçonhentas. E ele continua dizendo, a língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira,
da existência humana, como também a posta ela mesma em chamas pelo inferno. Ou seja, com a língua você pode levar pessoas ao inferno, mas você próprio pode ir para o inferno, dependendo do que você vai falar com a tua língua, como você vai proceder com a língua. Então veja, Tiago está querendo tratar aqui, né, o poder que a língua tem e a gravidade que ela pode levar se nós não a domarmos. E aí no verso 7 e 8 ele vai aprofundar o agravamento, porque no verso 7 ele diz o seguinte: toda espécie de feras e aves, de répteis, de seres marinhos, se doma e tem sido domada pelo gênero humano. Né? Essa é uma palavra que tem lá em Gênesis. Após Deus criar o homem e a mulher, ele diz: crescei-vos e multiplicai, enchei a terra e dominai sobre ela. Deus deu ao homem domínio sobre toda a terra, todos os animais, e Tiago aqui está confirmando que todo tipo de fera, de ave, animais marinhos, tem sido domado pelos homens. Mas no versículo 8, então, ele traz algo aterrorizante. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. Aí você para e coça a cabeça, como assim? Nenhum dos homens é capaz de domar? E aí eu quero trazer clareza para o texto e dizer para você que é o seguinte: homem natural aí, o homem não espiritual, o homem não convertido, o homem que não tem o Espírito Santo de Deus, ele não tem condição, capacidade de domar a sua língua. Porque o único que tem condição e capacidade de domar é o homem espiritual cheio do Espírito Santo. E aí eu quero ir com os queridos irmãos em Gálatas. Vamos comigo a Gálatas. Gálatas 5, né? Um texto sobejamente conhecido da igreja. As obras da carne e o fruto do Espírito. Ali tem algo interessante, que quando a gente cruza os textos, a gente percebe que Tiago está falando do homem natural, não do cristão cheio do Espírito Santo. Olha o que diz aí, Gálatas 5,16. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Paulo está dizendo para os Gálatas: se vocês andarem em espíritos, se vocês forem cheios do Espírito, você não vai satisfazer a concupiscência da carne, ou seja, o desejo da carne. E a maledicência está incluída nos pecados do homem carnal. E aí Paulo vai dar uma relação de obras, de pecados que envolve a carne, mas ele também vai dar uma relação que compõe o fruto do Espírito. Verso 19 ele diz: ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, ciúmes, ira, discórdia, dissensões, facções, inveja, bebedice, glutonarias, coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Ou seja, quem anda nessas práticas, e aqui alguns pecados que envolvem a questão da língua, né? A inimizade, a porfia, a discussão, ira, discórdia, né? Dissensões, facção, tudo isso aí vai envolver o pecado da língua, briga, discussão, você fala muito, você discorda, você fica irado, você fala alto, grita, você ofende as pessoas. Tudo isso envolve os pecados da língua. E logo embaixo, no verso 22, ele vai dizer: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Quando ele chega no último gomo aí da fruta, né? Porque o fruto aí está no singular, o fruto do Espírito. Então a gente pensa numa laranja cheia de gomos, e o último gomo é domínio próprio.
Se você tem domínio próprio, você entra lá no que Tiago diz. Se você consegue domar a língua, você é perfeito varão. Amém, queridos? Então, quando o Tiago diz que nenhum homem pode dominar a língua, subentende-se que ele está falando do homem natural, que não tem o Espírito Santo e que não anda cheio do Espírito. Porque se eu tenho o Espírito Santo e eu me encho do Espírito, como Paulo diz aos Efésios, não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. E a Bíblia toda vai nos incentivar a estar cheio do Espírito. Eu tenho condição de dominar a minha língua, consequentemente dominando todo o corpo, como diz o apóstolo Tiago. Mas o fruto do Espírito é domínio próprio. Então, se eu tenho o Espírito Santo, se eu estou cheio do Espírito, eu consigo dominar a minha língua e não falar quando não devo falar. Porque a Bíblia é clara, e se você for Provérbios, tem vários textos, eu quero terminar com 3 versículos de Provérbios. Nós já fomos a Provérbios e vamos encerrar em Provérbios. Ali vai falar bastante sobre a língua e o dever de refreá-la. E vai falar sobre a sabedoria de ficar em silêncio e encalado na maior parte do tempo. E quando eu tenho esse domínio próprio, querido, eu vou ouvir muito mais do que falar. Isso significa que eu estou cheio do Espírito e que eu estou caminhando para a maturidade. Porém, o homem natural não consegue, e aqueles que são meninos em Cristo também não conseguem. Mas se eu estou caminhando para a maturidade, eu estou cheio do Espírito, então eu tenho domínio próprio, e aí eu tenho maturidade para avaliar o assunto, a conversa e saber se eu devo falar ou não. Porque há tempo para todo propósito debaixo do céu. Tempo de falar e tempo de estar calado. Nós vamos achar lá em Eclesiastes, esse outro texto que todos nós conhecemos. Andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência, a vontade, o desejo da carne. A palavra concupiscência aí é desejo, o desejo da carne. E falar muito, falar mal dos irmãos, falar mal do próximo, do vizinho, do patrão, do chefe, do empregado, é um desejo carnal, queridos. Porque quando eu falo mal, eu julgo o meu irmão ou vizinho, seja lá quem for. O texto que nós iniciamos, quem fala mal do irmão, julga o irmão. Ou fala mal da lei, julga a lei. Então eu preciso vigiar com os meus lábios, como diz o salmista e o escritor dos Provérbios. Porém, mordaça a minha língua na presença do ímpio. Então eu preciso tomar cuidado com aquilo que falamos, com a nossa língua, para não pecarmos contra o irmão e contra Deus. Voltemos agora então em Tiago, deixando Gálatas aí. No final do texto do capítulo 3, no verso 9, 10, 11 e 12, Tiago vai falar de uma dualidade. Ele vai levar agora o assunto para o extremo final. Ele diz o seguinte: com ela bendizemos ao Senhor e Pai, também com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. Então agora ele vai entrar na dualidade. Duas coisas com a mesma língua. É possível ou não é possível? Aí ele no verso 10 ele diz: de uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que essas coisas sejam assim. Então ele já está, perceba então que é possível não ser assim. Certo? Quando ele diz, não é conveniente que isso seja assim, e aí isso nos remete ao versículo 8, quando ele diz que nenhum homem
é capaz de domar ali o homem natural. Homem que não é salvo não tem o Espírito Santo de Deus. Se você é salvo, se eu sou salvo, se eu tenho Espírito, e eu me encho do Espírito, então eu tenho capacidade. E aí Tiago agora vai aprofundar a sua dualidade. Verso 11. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Para pensar, viu? Verso 12. Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas? Ou a videira figos? Tampouco a fonte de água salgada pode dar água doce. Aqui ele fecha a questão. Não pode. Uma mesma fonte não pode dar água doce e água salgada. É impossível. E a figueira não pode produzir azeitona. É impossível. E aí Tiago aqui está lembrando o ensinamento de Jesus. Eu quero ir lá para Mateus 7, já estamos caminhando para o final. Mateus 7, no final do Sermão do Monte, Jesus fala algo que está muito próximo do que Tiago está falando e, logicamente, Jesus falou primeiro, Tiago, então, ele está simplesmente corroborando, confirmando o ensinamento de Jesus. Mateus 7, verso... Perdão, eu estou em Marcos. Mateus, capítulo 7, verso 16. Quando Jesus ali fala dos falsos profetas, veja o que ele diz aí, Mateus 7,16. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se porventura uvas dos espinheiros? Ou o figo dos abrolhos? Né? Percebe que o exemplo que Tiago dá é o semelhante ao de Jesus, ele só muda as frutas ali. E o tipo de árvore, né? Mas o entendimento é o mesmo. Não pode uma mesma árvore produzir dois tipos de fruta, é impossível. Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode, olha que Jesus afirma, não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Jesus, então, aqui fecha a questão, como o Tiago lá fecha a questão. E aí você pensa, opa, então, tem que parar e pensar, né? Não pode a árvore boa produzir fruto mau, nem a árvore má produzir frutos bons. Então, se você vê um cristão falando mal de alguém o tempo todo, tem que parar e pensar, será? Interrogação, será que é cristão? Será que foi salvo? Será que foi lavado e remido pelo sangue de Cristo? Será que nasceu de novo? Como diz Jesus lá para Nicodemos, quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Diferente de fazer parte de uma igreja, de uma congregação, não é disso que Jesus está falando. Quem não teve a vida transformada, quem não recebeu o Espírito Santo de Deus, queridos irmãos, não vai entrar no reino de Deus. E se a árvore é boa, ela vai dar fruto bom, é o que Jesus está afirmando. E que o Tiago também está dizendo. Não pode a mesma fonte produzir água amargosa e água salgada. Se eu nasci de novo, Jesus disse, vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Se eu me converti de verdade, eu vou iluminar e vou dar gosto às pessoas, eu vou temperar a vida das pessoas que estão à minha volta. Eu vou frutificar para o reino de Deus. E aí, queridos, eu quero voltar lá em Tiago. Ler novamente o capítulo 4 agora. O mandamento. Tiago 4,11, o mandamento da mutualidade. Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Aquele que fala mal do irmão, ou julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se julgas a lei, não és observador da lei, mas juiz. Se eu julgo a lei, eu não sou observador, eu sou juiz. Só que eu não sou juiz. Porque o verso 12 diz, um só é legislador e juiz, que é Deus. Aquele que pode salvar e fazer perecer. Esse é o Senhor. Tu, porém, quem és que julga o próximo?
Então, querido, se eu ver meu irmão pecar, eu tenho que ir até ele. Mateus 18, 18. Vai a teu irmão, argue o teu irmão, você e ele. Se ele não te ouvir, leva 2 ou 3 testemunhas. Porque por boca de 2 ou 3 testemunhas, toda palavra será estabelecida. Se ele ainda não ouvir essas testemunhas, leva-o à igreja. Se ele não ouvir a igreja, considera-o gentil e publicano. É assim que trata um irmão que caiu em pecado. Mas, de maneira nenhuma, a maledicência deve fazer parte da nossa vida, do nosso convívio, da nossa comunidade, da nossa família, da nossa classe, do nosso trabalho, seja qual grupo que você pertencemos. O exemplo para nós está lá em Provérbios. Eu quero ir a Provérbios para a gente então encerrar, pensando, lembrando que esse é um pecado corriqueiro que destrói muitas das vezes igrejas, né? Lá no versículo de Tiago, a língua é carregada de veneno mortífero ou veneno mortal. O diabo usa as pessoas para destruir amizades, relacionamentos. Por isso a gente precisa combater e tratar desse tipo de pecado, chamar os irmãos envolvidos e arguí-los, admoestá-los, trazer para a luz e levá-los a viver uma vida cheia do Espírito Santo, as quais esses irmãos vivendo dessa maneira terão domínio próprio sobre a mente e sobre a língua e não andarão falando mal uns dos outros. Isso tudo para a glória de Deus. Provérbios 15, vamos comigo. Provérbios 15, verso 1, 2 e verso 7. Fala da língua dos sábios. Provérbios 15. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. No momento de discussão acalorada, se alguém fala alto, então eu preciso falar baixo. Palavra branda, mansa, ela vai desviar o furor do outro que está enfurecido. Mas se eu falo outra palavra dura, eu vou levantar a ira, suscitar a ira, levantar. Versículo 2. A língua dos sábios adorna o conhecimento, mas a boca dos insensatos derrama a estultícia. Então, se eu tenho sabedoria de Deus em Cristo, se eu estou cheio do Espírito, eu vou ter sempre uma palavra adornada de conhecimento. A língua dos sábios adorna o conhecimento. Versículo 7. A língua dos sábios derrama o conhecimento, mas o coração dos insensatos não procede assim. Amém, queridos? Nós poderíamos ficar lendo provérbios e provérbios aqui até a meia-noite, falando sobre o poder e o dever de refrear a língua, de ter sabedoria no falar. Então, quero incentivar você a meditar e pensar em que você tem falado, como você tem falado, porque o mandamento é para mim e para você. Não faleis mal uns dos outros. Eu preciso falar bem do meu irmão. Eu preciso abençoar o meu irmão e não amaldiçoar. Eu preciso procurar as virtudes do meu irmão e elogiar. Não ficar procurando os defeitos. Os defeitos eu preciso chamar o irmão no canto e admoestá-lo com amor e graça, que nós já aprendemos aqui, admoestai-vos uns aos outros. Amém, queridos? Deus te abençoe, Deus te guarde. Uma ótima semana. Vamos orar pedindo que o Pai nos guarde no restante da semana, nos livre de toda a contaminação e nos use para o seu reino e glória. Querido Pai, muito obrigado por esse tempo, muito obrigado pela Tua palavra, Senhor, que é viva e eficaz. Pedimos, Senhor, que a Tua palavra fale ao nosso coração e traga vida abundante, nós possamos refletir
o que estamos fazendo com nossa palavra, nossa língua, que da nossa boca, Senhor, só saia bênção, que nós possamos abrir os lábios para abençoar os irmãos, para a glória e para a honra do teu nome. Abençoa meus irmãos, suas famílias, suas casas, Senhor, aqueles que vão sair amanhã às ruas, dá livramento da contaminação, guarda e livra nessa cidade, em nome do Senhor Jesus. Nos dá uma noite de sono tranquila, que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, possa guardar o nosso coração em Cristo Jesus. Nós oramos. Amém e amém. Amém, querido irmão, Deus te abençoe, Deus te guarde, um forte abraço, obrigado pelo tempo e até a próxima, se Deus assim permitir e Jesus não voltar.